Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém. Vamos rumo à sua aprovação e classificação na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, na chamada missão antecipada para você que vai ser futuro policial militar do estado do Pará ou futura policial militar do estado do Pará. Vamos aqui para uma dica toda especial do direito penal militar. Não esqueça, se você assim quiser, me siga no meu Instagram, dou dicas por lá de todas as disciplinas jurídicas, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira, e fique por dentro ali das questões sonhadas. Mas ela não conhece as QS, questões sonhadas. Baixe o PDF dessa aula aqui no link da descrição do vídeo. Você consegue baixar o PDF dessa aula para acompanhar de forma bem tranquila. E, não menos importante, fique atento ao curso online da loja do concurseiro, um curso online que mais cresce no Brasil. Neste curso é para soldado da PM do estado do Pará, pré-edital, certo? No valor de R$ 329. Professor, posso comprar no Pix? Sim. Posso comprar no cartão de crédito? Sim. Posso comprar no boleto bancário? Com certeza. Todas essas informações de como você pode comprar, você vai adquirir aqui, diretamente no site da loja do concurseiro.com.br. Tem alguma dúvida, professor, para tirar? Nosso WhatsApp aqui, você pode manter contato 919-8422-4238. O que contém esse conteúdo aí? Olha, é o curso Tropa Imbatível pré-edital, justamente baseado no edital passado. Se mudar vai ser pouquíssima coisa ou nada, né? E eu tenho um recado para você. Você que quer ser futuro servidor policial militar do estado do Pará, estude com antecedência. Um dos segredos para a sua aprovação e classificação é estudar com antecedência. Não vá fazer como outros que falam assim, eu só vou estudar depois que o edital sair. Aí fica muito complicado, fica muita matéria para você estudar. Então, de logo, de pronto, adquira esse pacote completo com todas as disciplinas, tá? São videoaulas de teoria e exercício, mais apostila em PDF, mais um teste simulado. Vale a pena, nós somos o curso que mais aprovamos em todo o Brasil quando se trata de concurso para a Polícia Militar. Vamos uma dica aí, com algumas questões. A questão 1, ela traz o seguinte tema, em relação ao tempo do crime no Código Penal Militar, a teoria adotada é, vamos analisar, fala teoria da ubiquidade, teoria mista, teoria do resultado, teoria da atividade e teoria, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos analisar. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o tempo do crime, tá? Tempo do crime. Lembra que esta aula, esta questão é de Código Penal Militar, Direito Penal Militar. As informações que ele está pedindo estão no Código Penal Militar. Certo? Salvo engano, vamos já conferir, salvo engano, isso aqui está lá pelo artigo 5º, salvo engano. Vamos já verificar, mas é o artigo 5º que traz esse tema, tempo do crime. Tempo do crime. E o que nós temos que entender? Que o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, independentemente do momento do resultado. Então, você que estudou direito penal, professor, isso é bem parecido com o penal. Alguns institutos são parecidos. Esse aqui realmente o tempo do crime aqui do Código Penal Militar é a mesma ideia do tempo do crime lá no Código Penal. Tá? Realmente o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, independentemente do momento do resultado. Eu até brinco com meus alunos, mas é brincadeira, mas ajuda na hora da prova. É como se você tivesse o controle remoto. Eu chamo como teoria do controle remoto. Essa inversão é minha, tá?
Teoria do controle remoto. Como assim, professor? É como se você tivesse com o controle remoto, assistindo lá o seu vídeo, né? E aí, de repente, você está ali, verificou uma parte boa, assim que você quer analisar, você para no controle remoto. Pronto, então a teoria da atividade é essa. É a teoria do controle remoto. É o momento em que você vai parar da ação ou da omissão, independentemente do momento do resultado. Essa é a ideia, a teoria do controle remoto. Não esqueça, essa teoria foi adotada por mim, tá? É a ideia que você vai verificar. Tanto é verdade que quando você estuda ainda ali o Código Penal Militar, ele fala que nas infrações permanentes. Professor, o que são infrações permanentes? Passará os céus e a terra, mas as infrações permanentes não hão de passar. O que é isso, professor? Vamos estudar no Código Penal Militar, no Direito Penal Militar, no nosso curso aqui na Loja Concurseiro. Você vai aprender que existe, por exemplo, a deserção, é uma infração permanente, é um crime militar considerado como uma infração permanente, tá? Entre outros que nós vamos estudar durante o curso aqui, os crimes conhecidos como permanentes. A própria insubmissão são crimes permanentes, aqueles que prolongam-se no tempo. Então, se a pessoa militar está como desertor, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele pode ser preso em flagrante se ele tiver em deserção, né? Ou então também o próprio crime de insubmissão. Mas os crimes a gente vai aprender futuramente no curso. Quero que você entenda, a princípio, é a teoria do que, professor? A teoria do tempo do crime. Brincadeiras à parte, inventada por mim, teoria do controle remoto, é quando você consegue apertar. No crime permanente, da infração permanente, é como se o controle remoto não estivesse funcionando e você não consegue parar. Por quê, professor? Porque, como o próprio nome diz, na infração permanente vai perdurando no tempo até que finalize a sua permanência, até que a pessoa seja, por exemplo, presa em flagrante ou se apresente. Fechou? Tranquilo? Então, a ideia é essa. Falou em tempo do crime, teoria do quê? Teoria da atividade. É o que diz o artigo 5º, realmente, olha, para reforçarmos aqui. Considera-se praticado o crime, preste atenção, no momento da ação ou no momento da omissão. Professor, estou começando agora os estudos, eu queria que o senhor começasse do zero para mim. O que é ação? O que é omissão? É interessante dar um recado para vocês aqui. Às vezes a pessoa está estudando há alguns anos já para concurso, não só da PM do Pará, às vezes da PM em todo o Brasil, ou então para a carreira policial, e ele já tem uma certa bagagem, uma certa experiência de conhecimento em relação ao penal militar, processo penal militar, processo penal, direitos humanos e assim por diante. Ele tem um certo conhecimento. E essa bagagem, às vezes, lhe prejudica. Por quê? Porque, por vezes, uma dica como essa, você está assistindo, fala, vou passar, já sei. O grande problema é esse. É você querer adquirir novos conhecimentos e não rever aquilo que você já sabe. Já tentou verificar isso? Você faz uma lista de questões com 20 questões, você acertou as 20 questões, daqui a 2 dias, 3 dias, você esqueceu as 20 questões. Está aprendendo coisa nova. Então, o que eu lhe aconselho? Quando você estiver exercitando, olhou a questão, olha para a lei. Olhou a questão, olha para a lei. Por quê? Porque isso vai ajudar a fixar tanto nos assuntos que você está aprendendo, quanto naqueles que você já sabe. Então, olha só, para quem ainda está zerado, e outra, para finalizar o raciocínio aqui, é possível você que nunca fez um concurso, passar nesse primeiro concurso. Tem pessoas que falam assim, professor, eu não vou, meu primeiro concurso, será que eu vou passar? Meu amigo, basta você ter o quê? Empenho, direção, estar focado em professores que têm experiência, a nossa equipe tem experiência, e aí você segue ali o passo a passo, e aí você é um forte candidato para ser aprovado. Então, o que é, professor? Ação. Ação é fazer uma conduta, né? É fazer uma conduta, até chamado também de crime comissivo. Comissivo. O que é comissivo, professor? Comissivo é fazer uma conduta, tá? E omissão, também chamado de conduta omissiva ou crime omissivo, é deixar de fazer uma conduta, tá? Então, na verdade, no tempo do crime, pelo que eu lhe ensinei no macete da teoria do controle remoto, fazer uma conduta ou deixar de fazer uma conduta, então, considera praticado o crime no momento da ação,
fazer uma conduta ou deixar de fazer uma ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para esta teoria, não importa o resultado. O que importa é o momento da ação ou da omissão. Por isso, chamada teoria do quê? Teoria da atividade. Questão número 1, questão letra D. Perfeito? Acertaram? Muito bem. Vamos agora analisar a questão de número 2. O que ela diz? Em relação ao lugar do crime. Opa, aqui o assunto é outro. Aqui o assunto é outro. Lugar do crime. No Código Penal Militar, a teoria adotada para os crimes omissivos é A. A letra A diz ubiquidade, letra B, mista, letra C, resultado, letra D, atividade. Muita atenção. Falei para vocês que quando se trata do tempo do crime, a teoria do Código Penal Militar adotada é a mesma do Código Penal. Aqui, no lugar do crime, é diferente. Por quê, professor? Aqui existe uma teoria adotada quando o crime é comissivo e existe uma teoria adotada quando o crime é omissivo. Já falamos anteriormente que crime comissivo é caracterizado por fazer uma conduta e o crime omissivo é caracterizado por deixar de fazer uma conduta. Vamos verificar já na própria lei, salvo engano, no artigo 6º, que essa teoria, quando fala em lugar do crime, é conhecida pela doutrina. Essa teoria do lugar do crime é conhecida como uma teoria mista. Professor, por que essa teoria é conhecida como uma teoria mista? Porque ela é misturada. Ela é misturada. Como assim, professor? Bem, se o crime for comissivo, vamos já ver o que acontece. E se o crime for omissivo, acontece algo diferenciado em relação às teorias. Então, vamos lá. Por que ela é teoria mista? Porque nós falamos que ela é misturada. Se for um crime comissivo, anote aí, é adotada a teoria da ubiquidade. O que é, professor? Essa teoria da ubiquidade. Vamos já colocar aqui. Aqui, se for no crime comissivo, fazer uma conduta, é a chamada teoria da ubiquidade. O que é essa teoria da ubiquidade? Lembra que crime comissivo é por fazer uma conduta. Então, o lugar do crime vai ser o lugar onde foi feita a conduta ou do resultado. Uma ou outra. Por isso, o bi. Uma ou outra. Mais uma vez, crimes comissivos, ou seja, aquele crime que é caracterizado por fazer uma conduta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Uma ou outro lugar do crime é o lugar onde aconteceu a conduta, no todo ou em parte, mesmo em participação, mesmo se for só participação, tá? Ou o resultado. Um ou outro. O bi. Um ou outro. O bi. Fechou. Tá. Professor, e se for uma infração por uma conduta omissiva? Deixou de fazer uma conduta, ou seja, um crime omissivo, né? Aí aqui vai ser adotada também a chamada teoria da atividade. Então, se foi um lugar, foi uma conduta criminosa, onde o militar, vamos colocar aqui o exemplo militar, ele deveria fazer a conduta, mas não o fez, ou seja, crime omissivo, lugar do crime é neste lugar onde deveria ter feito a conduta e não fez. Fechou? Por isso que se chama a teoria da atividade. E por isso que quando se fala tecnicamente no lugar do crime, teoria mista, adotado pela doutrina esse termo, teoria mista. Fechou? Então vamos agora analisar a questão. Ele está pedindo o lugar do crime em relação, preste atenção,
em relação a crimes omissivos. Opa! Crimes omissivos, teoria da atividade, letra D, na questão número 2, letra D de dado. Olha só, vamos agora pontuar na lei, em específico no artigo 6º, para nós decifrarmos pela última vez esse tema, tá? Quando o artigo 6º fala, considera-se praticado fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda sob forma de participação, bem como de se produzir ou deveria produzir-se o resultado. Nessa primeira parte aqui, que ele trata toda esta redação aqui, é justamente, ele está tratando do que? Ele está tratando dos crimes comissivos. Por que comissivo? Pessoal, como é que o senhor chega nessa conclusão? Ele acabou de falar. Praticado o fato, considera praticado no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa. Pessoal, isso não está muito claro para mim. Então, será que vai ficar mais claro agora? Nos crimes omissivos, então significa que esse é crime o quê? Comissivo. Tá, tudo bem. Então, pronto. Então, mais uma vez, crimes comissivos. Teoria adotada, falamos o bi. O que é a pessoa o bi? Um lugar ou outro, um lugar ou outro, um lugar ou outro. Essa palavra aqui, o bi, vamos pensar assim, um lugar ou outro, um lugar ou outro, o bi, um lugar ou outro, tá? Então, nos crimes comissivos, o lugar do crime é o lugar onde aconteceu a conduta ou resultado. O bi, um ou outro, um ou outro, o bi, um ou outro, um ou outro. Fechou? Muito bem. E nos crimes omissivos, aqueles caracterizados por deixar de fazer uma conduta, você vai aprender aí no curso comigo, entre outras condutas, tem uma conduta lá chamada deserção especial, tá? Aquele comandante do navio, por exemplo, ou de um avião, que ele, por exemplo, deixa de embarcar. Você vai aprender lá na frente que é chamado deserção especial. E aí ele deixou de fazer uma conduta. Então, se ele deixou de fazer uma conduta, estamos diante de um crime omissivo. E a pergunta que não quer calar, professor, esse exemplo rápido que o senhor deu de deserção especial, que aquele comandante daquele avião, seja daquele navio, ele não embarcou. Qual vai ser o lugar do crime? Teoria da atividade. É o lugar onde ele deveria ter feito a conduta e não o fez. Teoria da atividade. Controle remoto, lembra? Controle remoto. Atividade. Então, nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida, por isso conhecida aqui como teoria do quê, professor? Teoria da atividade. Agora você entendeu por que é chamada teoria mista, porque é misturada. Crimes comissivos, teoria da ubiquidade. Crimes omissivos, teoria da atividade. Fechou o raciocínio? Fique atento que esse tema é forte, candidato, para cair na sua prova. Muito bem, vamos para a questão 3. A questão 3 diz assim, a pena cumprida no estrangeiro atenua. A palavra atenua é a mesma coisa que diminui. A pena cumprida no estrangeiro atenua, diminui a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, quando diferente as penas. Ou nela é computado quando idênticas. Este instituto é denominado, letra A, lacração penal, letra B, resiliência penal, letra C, detração penal, letra D, constipação penal, letra E, retração penal. Se você me marcar constipação penal e me encontrar na rua, nem fala comigo, porque isso é um absurdo, né? Mas vamos lá, vamos analisar. O que é isso, professor? Salvo engano, essa situação aqui está preconizada no artigo 8º. Vamos já conferir aqui, mas salvo engano está no artigo 8º do Código Penal Militar. O que é isso? Vamos lá. Imagine que um militar,
ele cometeu uma conduta no navio militar ou no avião militar, tá? E essa conduta ele cometeu dentro desse navio militar, dentro desse avião militar, em outro país. Tá? Então, vamos supor que o militar está levando drogas, né, entorpecentes na sua mochila, dentro de um avião militar, e ele foi para um país que neste país, olha a primeira situação, neste país é crime a conduta de tráfico entorpecente, assim como no Brasil o é, tá? Então o que acontece? Ele foi preso lá em flagrante nesse país em que ele foi preso com essa quantidade de droga, grande quantidade de droga. Bem, naquele país que ele foi preso, ele vai responder pelo crime de tráfico entorpecente e vai também responder no Brasil, de acordo com o Código Penal Militar, que também traz lá a peculiaridade sobre essa conduta criminosa. Então perceba, ele vai responder tanto no Brasil quanto no país que ele foi preso em flagrante. Vamos supor que ele pegou 5 anos de condenação nesse país, de reclusão. E no Brasil, em paralelo também, ele vai ser julgado e ele pegou 5 anos no Brasil. Então, olha só, a mesma pena que ele pegou lá de 5 anos é a mesma que ele pegou no Brasil. Suponhamos que ele cumpriu os 5 anos da pena lá. Cumpriu? É o que diz aqui, ó. Quando nela é computado. As penas são diferentes, mas, assim, foram feitas em país diferente, mas a reclusão foi de 5 anos. Então, se ele cumpriu os 5 anos aqui, no Brasil está tudo certo, tranquilo, não há problema, não tem o que mais ele cumprir como pena no Brasil. Agora, vamos supor o seguinte, que ele pegou 3 anos, supondo, hipoteticamente, está nesse país, e ele pegou 5 no Brasil. Aí ele cumpriu os 3 lá, ele vai ter que cumprir os 2 aqui. Ele vai ter que cumprir aí a diferença, nesse caso, nesse exemplo hipotético, tá? Tanto é que fala, a pena cumprida no estrangeiro diminui, atenua a pena imposta no Brasil. Professor, uma última pergunta. Ele está no navio brasileiro, está no avião brasileiro militar, e aí, né, nesse exemplo que eu estou citando aqui, ele foi para um país que lá no país não é conduta criminosa o tráfico entorpecente. Não é conduta criminosa. Só ele vai responder ainda no Brasil? Com certeza, porque suponhamos que ele foi preso dentro do avião brasileiro ou do navio brasileiro, então ele vai ser julgado, né, e possivelmente condenado no Brasil, porque vamos aprender, salvo engano, aí, pelo artigo 7º do Código Penal Militar, que existem algumas situações em que os navios e os aviões são considerados como extensão do território brasileiro. Neste exemplo que eu estou citando para você, esse navio e esse avião extensão do território brasileiro. Fechou o raciocínio? Professor, entendi. Eu entendi o Instituto que realmente, quando, né, a pessoa militar, no exemplo hipotético, ele fez uma conduta criminosa e vai responder no Brasil ou no outro país, se a pena for a mesma, vai, no caso aí, como diz, vai computar uma na outra, fechou. E se for diferente, vai diminuir com a do Brasil. Agora, a pergunta que não quer calar, como se chama esse instituto? Marque aí, resposta, letra C, detração penal. O tema é pena cumprida no estrangeiro. O que diz o artigo 8º? A pena cumprida no estrangeiro, ela vai diminuir, atenua. Cuidado, hein? O examinador vai querer falar que aumenta. Não. Atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Lógico, quando forem diversas, quando forem diferentes. Ou nela é computado quando idênticas. Pegou 5 anos lá, pegou 5 anos aqui, zerou. Fechou? Isso se chama detração penal, questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. A questão número 4 traz a seguinte redação. Tício comete um crime durante a vigência, olha só, de uma lei temporária. Tá? Ele cometeu uma conduta criminosa, um crime, diante da vigência de uma lei temporária.
A citada lei agravava, aumentava a pena ao fato praticado por Tício. Na época de seu julgamento, tal lei já não estava em vigor. Diante da situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. A letra A diz que a lei temporária, embora decorrido o prazo de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Letra B, a lei temporária não poderá ser aplicada após ultrapassado seu período de vigência. Letra C, a lei temporária só poderá ser aplicada se mais benéfica ao réu. Letra D, na época do julgamento, deve-se observar a lei mais benéfica ao réu. E letra E, deve ser aplicada a lei vigente à época do julgamento, independente se mais grave ou não ao réu. Vamos lá. Antes de nós gabaritarmos essa questão, vamos entender o seguinte. Vamos entender o seguinte detalhe. Qual é, professor? A regra é, a lei ela vai ser aplicada durante o período da sua vigência. Por isso, conhecida como teoria da atividade, a lei ela vai ser aplicada durante o período da sua vigência. Esta é a regra. Esta é a regra, né? E aí, eu vou te ensinar um macete que você nunca mais vai esquecer. Por isso que as minhas aulas são com vários macetes, você vai ver. Por isso que eu sou conhecido nas redes sociais como sucesso no mundo todo, né? Todos os meus macetes, não é só aquele tal de mnemônico, só letras que lembram, não. Meus macetes tem tudo, todos os meus macetes têm uma história para contar. Você vai lembrar da história para poder lembrar do macete. Tinha um aluno meu, que ele era aluno de uma universidade pública, né, federal. E aí o que acontece? Lá nas universidades públicas federal tem ali o RU, que é o chamado restaurante universitário. Eu tenho dupla formação acadêmica, hoje sou advogado, atuo na área jurídica, mas me formei primeiro na UFPA como farmacêutico, e bioquímico. Então, eu conheço, por exemplo, ali na UFPA, o restaurante universitário, quem nunca foi, excelente na época que eu ia, pagava na época, não sei como é que está agora, R$1, na época, R$1, e aí comia muito bem, vinha até uma fruta, era sucesso no mundo todo na época. Então olha o macete, este aluno, meu aluno me falando, que às vezes ele tem uma namorada que também vai de vez em quando visitar a UFPA, às vezes ele quer fazer um extra com ela. Olha o macete. Como assim um extra, professor? Quer dar uma saída diferenciada, levar a namorada para almoçar fora, para jantar fora, porque lá na UFPA, acredito eu, ainda deve ter almoço e jantar, não é isso? Muito bem. Aí olha o macete. Ele falou, professor, o que é? De vez em quando eu resolvo fazer um extra com a minha namorada para levar ela para almoçar fora e tal. Olha o macete, extra. Ah, tá. E aí, onde é que tu faz? Leva ela para... Tô pensando que ele vai levar ela, sei lá, no shopping para almoçar fora, ou no restaurante 5 estrelas, que é negócio todo, né? E aí, qual é o restaurante chique que você... Que restaurante chique, professor? Não dá, não. Sou universitário ainda. Quando eu quero fazer um extra com ela, olha o macete, eu levo ela para almoçar comigo lá no RU. Olha aí, agora você vai entender o macete de extra RU. O que é, professor? O macete do extra RU. Mais uma vez, a regra é, quando se fala em lei, a vigência da lei, a lei vai ter os seus efeitos durante a sua vigência. Teoria da atividade. Teoria da atividade. Mas existe a chamada extratividade. O que é, professor, essa tal de extratividade? É a possibilidade da lei ser aplicada fora do seu tempo. A possibilidade da lei ser aplicada fora do seu tempo. E são duas situações básicas. A retroatividade e a ultratividade. Você já ouviu falar, até mesmo como ordem constitucional, mandamos constitucional, ordem constitucional, que a lei penal, está lá na Constituição Federal, ali pelo artigo 5º, um dos incisos, A lei penal
ela não volta atrás, a não ser se for para beneficiar o réu, ideia aí da retroatividade da lei penal, mais benéfica, lex mitio, né? Aquela que é mais benéfica, melhor. Muito bem. Só que, para a nossa questão, isso aqui eu expliquei para nós chegarmos onde, né, para a nossa questão. Para a nossa questão, quando se fala de lei temporária, que é o caso da nossa questão, e vamos logo estender o raciocínio. Quando se fala também em lei excepcional, lei temporária e lei excepcional. Professor, qual é a diferença básica da lei temporária para a lei excepcional? Super simples. Lei temporária, como o próprio nome diz, tem início e tem fim. Lei temporária tem início e tem fim. Já a lei excepcional, ela tem início, que é justamente uma razão excepcional, tá? Existe uma razão de existir essa lei e ela só vai finalizar em regra quando acabar esta razão que levou aí a adoção dessa lei excepcional. Exemplo hipotético, mas só para lembrarmos, tivemos aí a pandemia. Suponhamos que existisse uma legislação no penal militar que ela fosse criada em razão da pandemia. Então é uma lei excepcional. Por quê? Porque ela tem início e na época nós não sabíamos quando ia acabar a pandemia. Então só teria fim essa lei quando acabasse a excepcionalidade, exemplificando da pandemia, tá? Exemplo bem prático. Então olha só, já sabemos que a regra é a atividade, a lei é aplicada na sua vigência. Extratividade é a possibilidade da lei ser aplicada fora da sua vigência. Pode ser antes, tá? Aplicado até antes da sua vigência, mas só vai, em regra, ser aplicado se for para beneficiar o réu. E a outra atividade é a possibilidade de aplicar a lei fora do seu tempo. Ou seja, mesmo que a lei tenha sido revogada, mas no caso aqui da questão do Tício, como ele cometeu a conduta no momento em que estava em vigência a lei temporária, ou poderia até ser lei excepcional, não importa, ele vai responder ao processo como se a lei estivesse em pleno vigor. Esta é a ideia da ultratividade. Tá? A lei será aplicada mesmo fora da sua época. Por quê? Porque está preconizado, salvo engano, no artigo 6º. Vamos ler? Resposta à letra A, artigo 4º. Tá? A lei temporária também é excepcional, embora decorrido o prazo da sua duração, ultratividade, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É o que diz o artigo 4º. Lei excepcional temporária. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Falamos agora há pouco, é a ultratividade. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Lembra que a extratividade é gênero. Extratividade é gênero que tem duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Por que eu estou lhe falando isso? Vai que o examinador coloca essa questão e fala assim, isto é um exemplo de extratividade. Tá certo. A extratividade é um gênero em que tem duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Agora, se ele colocar isso é uma espécie de retroatividade, errado. É uma espécie de ultratividade e o gênero, falamos anteriormente, extratividade. Perfeito? Letra A. Futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, aguardo você no meu Instagram para receber dicas de todas as disciplinas jurídicas. _Valnei Oliveira, _WALNEY Oliveira. E não menos importante, aguardo você aqui, ó, na Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce do Brasil, trazendo as questões sonhadas do direito penal militar. Um abraço e até o nosso próximo encontro.